Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aquele que está na sua casa, ouvindo essa escola dominical, tanto aqueles que estão presencial, aqueles que estão no seu lar para participar dessa escola dominical tão abençoada. Tem muitos obreiros que não podem estar aqui, por motivo do grupo de risco. Nosso obreiro, José Cândido Diniz, presbítero da Casa do Senhor, com certeza está aqui, está ali no seu lar, ouvindo essa escola dominical. Lição de número 11, 14 de junho de 2020. Atributos da unidade da fé: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Objetivo geral: mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, a mansidão e a longanimidade na vida do crente. Objetivo específico: explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, enfatizar que a mansidão produz no crente e promove a paz e a conciliação, e frisar que a longanimidade capacita o crente de ser tolerante com as falhas alheias. Amém? Amém. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma oração e já o pastor Luzias vai estar nessa aula maravilhosa. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã e te agradecemos, Senhor, de estar na tua casa mais uma vez para aprender, Pai, a tua palavra. Nós necessitamos, ó Deus, de ouvir a sua voz. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão aqui, Senhor, nessa aula presencial, mas também nós pedimos a tua graça, Senhor, que alcança cada irmã que está no seu lar, Jesus. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, no teu nome. Amém. Com alegria de nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Estejam sentados por um instante. Meus irmãos, a lição número 11, que nós estaremos estudando nesta manhã, ela abre o capítulo 4 da carta aos Efésios, que é a parte prática da epístola. Não é? Até que o capítulo 3, Paulo trabalhou a questão teórica, doutrinária desta carta tão magnífica e tão maravilhosa. E ele agora vai partir para as reações práticas do povo de Deus, né? Então até o capítulo 3 ele instruiu, agora ele conclama o povo para uma aula, uma dinâmica prática da doutrina que ele ministrou. E o capítulo 4 ele abre a página do capítulo 4, é um novo capítulo na sua narrativa, na sua exposição. Ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo, né? O corpo não pode estar dividido. E nesta manhã ele colocou que ele elencou 3 fundamentos, 3 atributos para a unidade da nossa fé. Ele vai falar sobre a humildade, a mansidão e a longanimidade. E o texto áureo nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Só lembrando os irmãos que essa expressão preso do Senhor, ele usa mais do que uma vez na epístola, lembrando da sua condição, porque a carta aos Efésios, juntamente com Filipenses e Colossenses, ele escreveu na prisão em Roma. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamados. Ou seja, andar na Bíblia é uma figura de comportamento, de vivência. Andem, se comportem de acordo com a vossa vocação. Vejam que a igreja foi chamada, predestinada, eleita para ser santos, para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Então nós não podemos, no nosso comportamento diário, nossa vivência, nos esquecer da nossa chamada.
Viu, Valda? Para que você foi chamada? Para glorificar o nome do Senhor na sua vivência. Eu creio que isso aqui não precisa nem falar mais nada. Isso aqui dispensa comentários, né? Pega a gente tudo quanto é lado e aperta a gente, levando a gente para uma reflexão mais séria da vida, né? Vai negociar, vai falar, vai conversar, vai dialogar com a esposa, com os filhos, vai tratar o seu próximo. Poxa vida, pensa na tua vocação, pensa para que você foi chamado. Que você foi chamado para glorificar a Cristo, para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então o textuário ele é muito rico. E a verdade prática, a unidade da igreja ou na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Amém, meus amados? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Quem não tem a liçãozinha aí, que esse trimestre foi atípico, né? É Efésios capítulo 4, versículos 1 a 4. E logo após uma leitura complementar em Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12. Efésios capítulo 4, versículos 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo, pelo elo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. É muito importante lembrar aqueles que às vezes esquecem que a carta de Paulo aos Colossenses, ela é uma simbiose com a carta aos Efésios. Parece que uma é espelho da outra, né? Mas é que foi escrito na mesma situação, no mesmo momento. Então as palavras, os dizeres e o pensamento de Paulo estava bem centrada nas duas epístolas. Então parece que ele repete um pouco o pensamento. A introdução da nossa lição: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Olha que bênção. Então ele está trabalhando aqui a questão da unidade, né? No capítulo 3 ele fechou o pensamento a respeito da oração intercessória. Ele intercedia pelos efésios para que eles tivessem capacidade para entender a sua chamada, a sua vocação, ter um entendimento evoluído para compreender quem era Deus. E agora ele vai partir para a prática. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a humildade. Poxa, eu sou tão humilde que Jesus nem sabe, né? Mais ou menos por aí. Eu sou um poço de humildade, mas bem rasinho esse poço, né? Então veja que o humilde não vai dizer que é humilde, né? Nunca. O camarada vai dizer: eu sou muito humilde, por isso que eles pisam em mim. Então desconfia desse camarada, porque alguma coisa está errada, né? O humilde, quem fala por ele são os outros, né? Não ele mesmo. A pessoa que se arroga a dizer que é humilde já está fora do esquema aí, né? Vamos pensar sobre a humildade? A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, espera-se. Não dá para forçar nada aqui. Isso aqui é de particular, é de foro íntimo de cada um. Querer ser humilde, buscar essa virtude em Deus. Não é fácil ser humilde, né? Tem um hino aqui na harpa que ele sempre fala assim, ó: pode ser humilde, mas se for para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão,
se tiver de Cristo plena provação. E esse hino está falando do trabalho cristão, né? Por Jesus a trabalhar, aí vai. Então a humildade, então se espera que os crentes sejam humildes. Não dá para forçar ninguém a ser o que não quer ser. Mas é uma virtude que vale a pena você buscar. Então espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles, entre nós, né? O modo digno do viver cristão, ponto 1, subtópico 1. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, modo digno. Irmão Osias, como é que eu posso viver de modo digno na minha vocação? Em primeiro lugar, humildade. O primeiro pilar é humildade. Mas eu acho que eu não sou humilde não, então busca. Então busca, é um exercício. Se esforce para ser. Nunca caia no risco de perguntar: irmã Silvana, fala para mim como é que eu sou. Como é que você me vê humilde? Não caia nessa, tu vai ouvir respostas que você não vai querer saber. Tá? Mas se esforce, busque isso, almeje isso. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Olha, para Platão, para Sócrates e Aristóteles, humilde demais era sinônimo de falta de competência, falta de hombridade. Quer ser muito capacho, então nem homem tu és. Essa é a visão que os gregos tinham. Pegar um pesado, né? Já vamos entrar nesse negócio aqui. Mansidão, quem é o manso? Quem é o prautes? Quem é o praus, o manso? Lá no grego, né? Mas vamos lá. Então para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa. Fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude. Então no mundo cristão que a humildade veio tomar o lugar que ela tem, o papel que ela tem. Alexandre, foi no cristianismo, foi através de Cristo, o exemplo maior de humildade. Humilde no nascimento, humilde na vida, humilde no morrer, humilde no ser sepultado, mas todavia glorioso no ser ressuscitado. Amém ou não amém? Então Jesus foi humilde. Exemplo de humildade é Jesus, humilde em tudo, não é? Então aqui nós temos um exemplo de humildade que é Cristo. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois no mundo pagão não tinha esse negócio. Humilde era aquele camarada mais sem CPF que tinha no mundo. Humilde era o camarada mais desprezado na sociedade do mundo grego, do mundo helênico. Mas em Cristo Jesus, no cristianismo, é que essa virtude veio tomar o lugar que ela merece. E esse hino cristão relatado em Filipenses capítulo 2 vai dizer o seguinte: olha, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esquenose do grego, esvaziou-se, autoesvaziamento de Cristo, doutrina muito discutida. Ele esvaziou, então deixou de ser Deus? Não. Pelo fato do seu esquenose, do seu autoesvaziamento, ele esvaziou das características exteriores da sua glória e não da sua divindade. Jesus abriu mão da sua divindade no esquenose, no seu autoesvaziamento. Isso era o quê? Humildade. Então o maior exemplo de humildade aqui é o esvaziamento de Jesus. Porque sabe, irmã Silvana, que quando eu olho para o esquenose e o autoesvaziamento, pastor Vilmar, é questão de escolha própria dele. Não foi uma coisa imposta pelo Pai, pelos anjos, não. Ele escolheu autoesvaziar-se, abrir mão da sua glória por amor à humanidade, porque senão ele não se tornaria homem. Sério isso, não? Não fica querendo aprender humildade com Osias, você vai se frustrar. Aprenda com Jesus, cara. Ele é o exemplo maior de humildade. Então esse hino, cantado pela igreja antes de Paulo mesmo, em Filipenses, vai dizer que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E uma das características que nós vemos em Jesus, como ele tomou a forma de servo, é João capítulo 13. Eu preguei numa ceia aqui, lavados, humildes e sentados à mesa. Alguém deve lembrar dessa mensagem. Quando todo mundo sentado à mesa para a última refeição da ceia,
Quem é que vai pegar a bacia, Vilmar, e lavar os pés? O Pedrão olhou assim, eu não vou, né? Cadê a humildade aqui agora, né? Mas para surpresa de muitos camaradas, foi o próprio Jesus se levanta. Aquilo foi um choque, né? Levanta, pega a baciazinha com água, toalhinha cingida e vamos lavar os pés. Danilo era serviço do servo mais velho da casa. E pensa vocês, mas o serviço de servo, o servo tinha o maior prazer em fazê-lo. Que era a única coisa que ele podia fazer com eficiência, era lavar os pés dos ilustres que chegavam para jantar ou para almoçar. Agora tem uns crentes aí, meu irmão, que às vezes para lavar o pé de alguém fala assim, mas eu já sou presbítero, já sou pastor, já sou fulano e tal, eu exerço um cargo na igreja assim. Poxa, para o servo mais velho da casa, o mais antigo, era um prazer lavar os pés dos ilustres para jantar com o pezinho limpo. Olha, imagina. Então no capítulo 13 de João, Jesus dá o maior exemplo prático de humildade. Você quer lavar os pés do teu irmão ou você não tem? Você não consegue fazer isso. E lavar os pés é suportar muita coisa, né, irmão Silvano? Pastor Valdeci, lavar os pés dos servos é suportar muita coisa. Que tem pessoas que é insuportável, literalmente insuportável. E está dentro da igreja, mas é um irmão em Cristo Jesus. Jesus morreu por ele. Jesus morreu por ele. Ele vai para o céu também. Quer você queira ou não, ele vai para o céu também contigo. Se aquele já é um chato lá no céu, tomara que ele seja glorificado. Porque senão a coisa fica feia. Não é? Então vejam, meus senhores. Então veja aqui, olha. No capítulo 2, versículo 3, eu gostaria que alguém lesse para nós. Filipenses 2 e 3. Esse texto aqui, de vez em quando, de vez em sempre, deve ser lembrado pelos irmãos. Porque é muito interessante. Filipenses 2 e 3. Ele vai chegar em Jesus lá no versículo 5, mas antes do versículo 3, ele trabalha a questão da humildade entre os irmãos. E aí? Não, tá bom. A pergunta eu faço, e aí, né? Nada passar por vanglória, por contenda, mas considerar os outros superiores a si mesmo. Quem é que pode dizer aqui, irmãos, no corpo de Cristo, quem que é o menor, quem que é o maior? Quem é que pode dizer? Então, é melhor você considerar o Alexandre superior a você, o irmão do som melhor que você, o porto melhor que você. É melhor você considerar, porque você vai se dar bem assim. O Senhor vai te abençoar. Porque poderá haver uma virtude na vida daquela pessoa que tu não conheces. Então, considere os outros superiores a si mesmos. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia, em oposição ao orgulho e arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. O exemplo de novo aqui é Jesus na oração sacerdotal em João 17, 21 a 23. Ele diz, Senhor, eu sei, Deus, ele está orando ao Pai, dizendo, olha, eu sei o que é a unidade, como é que eu e tu, Senhor, Pai, o Senhor e eu, como é que é esse negócio, essa simbiose da união? Então eu não quero isso só para mim, eu quero que todos aqueles que o Senhor me deu sejam um também. Olha que interessante isso aqui. Então, o humilde é aquele que quer o bem da comunidade. Ele não quer ver o fogo no parquinho, não. Ele quer ver o bem da comunidade. Isso é humilde. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem o Espírito Santo, conforme Gálatas 5,16. O que diz Gálatas 5,16? Sem olhar na Bíblia aí, por favor. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em espírito. Então você não pode desenvolver essa virtude sozinho. Você depende do Espírito Santo. Então, Senhor, me ajuda aí. Me dá humildade. Preciso de humildade. Tá? Ponto 2. Para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão no original do grego é prautes, mas a pronúncia mais correta é pravis. O praus é o homem manso. Mas quem é o manso? É o que todo mundo pisa em cima?
Porque tem crente que fala assim, poxa, eu preciso de mansidão, não consigo. Pisou no meu calo, eu já arrepio. Coisa. Calma lá. Para o grego, o manso não é aquele que pisa em mim que eu sou humilde, pode pisar que eu suporto, que eu aguento tudo. Para esse homem no mundo grego não tinha valor nenhum. Mas, irmãozinhas, eu vou deixar esse capítulo aqui bem curto. Mas o que é o manso? O prautes? O que é o manso? Mansidão é força ligada à suavidade. Você pode ser tempestivo como pessoa, mas na hora de agir, você conta até 10, você tem postura. É difícil, pastor. Uma pergunta para a classe: Moisés era um homem manso? Mas a Bíblia diz que sim. Começou a venda da feira aqui, né? Sim, não, oi, como é que posso? Lá em Números 30, em Números 12, né? É Números 12? Que diz que era o Moisés o varão mais manso da face da terra. Alexandre, lá no capítulo 32 de Êxodo, Moisés sobe no monte para receber as tábuas da lei. E o carnaval acontece lá embaixo no pé do monte. Carnaval mesmo. Porque quando a Bíblia diz assim, olha, que o povo levantou-se para beber e folgar depois, o folgar ali é um eufemismo no hebraico, porque significa que o povo começou a prostituir-se. No pé do bezerro de ouro. O carnaval estava instalado, o bacanal estava instalado no pé do monte. E Moisés lá em cima do monte recebendo as tábuas da lei. E Deus disse: Moisés, desce, porque o teu povo, Deus estava tão irado. E agora eu gaguejei também porque eu estou irado. Mas Deus estava tão irado, Alexandre, que Deus disse: Moisés, é o teu povo, Moisés, que desce, porque o teu povo se prostituiu. Deus nem chamou Israel de meu povo. A situação estava tão feia que Deus estava indignado. Começou um diálogo ali. Moisés, eu vou matar aquele povo e vou fazer de você uma nova geração. Pode ser? Ah, não, Senhor, faz isso não. Os egípcios vão dizer o quê? Que o Senhor tirou esse povo para matar no deserto. Então vai ficar complicado. Olha o varão Moisés manso falando aqui. Senhor, tu trouxeste até aqui, suporta mais um pouquinho. E Moisés está descendo o monte. Ele e Josué, as duas tábuas da lei na mão. Quando ele olha assim, quando ele olha a festa, ele pegou as duas tábuas, jogou as duas tábuas, espatifou-se. Meu Deus, aquelas tábuas, uma Márcia, foi Deus que escreveu a dedo. O tablet lá, Deus escreveu no tablet de pedra. Você imagine, o varão Moisés aqui agora, mas não era manso? Aonde está a atitude de mansidão nessa atitude de Moisés de pegar as duas tábuas e jogar no chão? É aqui que eu fico pensando, irmã Silvana. Moisés, quando ele falou assim: Senhor, não faça tal coisa, não mate esse povo, Moisés não estava vendo nada, mas Deus já tinha visto tudo. Mas quando ele olha e vê aquilo no pé do bezerro de ouro, e o Arão lá só olhando o baile, ele disse: não, se Deus descer aqui, Deus mata mesmo. Então, antes de pegar alguém pelo pescoço, eu jogo as tábuas. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra as trevas. Olha só, aleluia. Antes de você se irar contra alguém, você não está lutando com pessoas. Olha o espírito que está por trás daquele comportamento, daquela reação. E seja manso. Mansidão, Valda, é você indignar-se temperadamente. É difícil. Na hora que você está querendo explodir, você tem que contar até 10 e dizer: Senhor, eu preciso me comportar. Porque o homem manso, é aquele que se indigna, que se ira, mas sob controle. Como é que é isso, gente? Um exercício dificílimo. Mas é preciso esse fruto do Espírito em nossas vidas. Para o grego, Edmar, aquele que dizia assim: olha, pode bater que eu suporto, não tinha valor. E aquele que também não tinha valor. Mas aquele homem que reagia, na hora que fosse provocado os seus temperamentos, ele reagia dentro da moderação. Que Deus nos dê nessa manhã
um espírito de mansidão. Amém? Você quer? Eu quero, eu preciso. Muito. Aprender com o Senhor que Ele é manso, Mateus 11:29. Aprendei de mim e encontrareis. Por que Ele falou isso depois do manso e humilde de coração, Paulo? O autoflagelo, ele é uma falsa humildade. Ou seja, a pessoa querer punir-se a si mesmo, tá? Em busca de uma santificação, isso seria uma falsa humildade. Porque o autoflagelo, ele é condenável à luz da Bíblia. Porque todo o sacrifício por nós foi feito por alguém que demonstrou a humildade por nós. Perfeito. Ou seja, Jesus Cristo. Perfeito. Então essa mansidão, pastor, eu fico pensando, eu estava olhando aqui, o William Barclay escreveu um livro chamado As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, que eu emprestei para um irmão, ele gostou tanto do livro que não me devolveu, e eu não lembro mais quem é o irmão, eu perdi o livro. Você não acha mais para comprar um livro lindo, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, é um livro fininho, mas meu Deus, que livraço abençoador, e eu perdi meu livro. Também depois desse que eu perdi esse livro, parei de emprestar livro para os irmãos. Ele gostou tanto do livro, falou assim, o Mosias, tchau, perdeu isso. Mas se você achar em PDF, é William Barclay, o nome do autor, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Todo pastor de igreja tinha que ler aquele livro, estudar aquele livro. Quando ele trabalha o amor ali com o fruto do Espírito do amor, meu Deus do céu, o cara coloca ali o amor do grego na língua persa, na língua, meu Deus, o homem trabalha demais, uma coisa, para dar um estudo bíblico na igreja sobre amor, você vai um ano dentro desse livro, e é um livro fininho, não é muita coisa não. Ele pegou dentro dos originais do grego e trouxe um trabalho maravilhoso, mas nós não temos ele hoje editado mais, eu procurei e não achei mais, tá? Então tá aqui, olha, 2 grandes exemplos de humildade, Moisés e Jesus. Então Moisés vai e agora aí, então ser manso é agir na hora certa, se indignar na hora certa, porque se você fica indignado e não age, que tipo de pessoa é você? A falta de valor que tem aquela pessoa que não reage, ou que age chutando tudo, que nem um boi desengonçado. Tem aquele que suporta e vai para casa se destruindo, dizendo, eu devia ter falado, devia ter reagido, devia ter tomado a posição, e não fiz isso, não se indignou na hora certa. Você está faltando mansidão também. Esse termo, bom, aqui tinha que ser estudo bíblico de um mês, né? Mansidão, prautes, aquele que se reage, mas... E Jesus? Manso e humilde de coração, provado pelos inimigos, não abriu a sua boca. Mas quando ele entra no templo e vê os vendilhões lá, não, eu queria ter 2 horas aqui, porque está havendo um cristianismo mal propagado no mundo hoje, que você cristão tem que ser vaca de presépio, tem que apanhar mesmo gostoso, e sem reação nenhuma. Mata um cristão, está com fogo em igreja, você tem que falar, bendito seja eu. Quando a Bíblia não ensina que mansidão é isso. A pessoa que não se indigna na hora certa também não merece muita coisa. Não usa de sabedoria, se apanha todo dia batendo na tua cara, uma hora incha. Você fala, não, espera lá, eu tenho que ter um pouquinho de dignidade humana e reação. Calma, vamos lá, espera, você está me pisando todo dia no meu pé, por quê? Está doendo já. É difícil chegar nesse ponto. Tem hora que você tem que fazer isso. Já virou um calo no meu pé, você está pisando todo dia aí no mesmo lugar. Está ferido, você está pisando no mesmo lugar. Pô, calma lá, vamos conversar, né? Isso é mansidão. Olha, não tomar reação nenhuma e guardar esse rancor dentro, destruindo por dentro. Isso é o que o Espírito Santo não quer de ninguém. Contra a injustiça. Não, o cristão não tomar reação nenhuma. Que mansidão é você? Que tipo de mansidão és tu? Não dá. Tá? Então qual é a verdadeira mansidão aqui? Pessoas com essa virtude são disciplinadas, capacitadas a perseverar na perseguição, não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para o ressentimento. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica mais seguro controle emocional. Isso é um homem grande. Edmar, o prautes, o praus no grego, aquele cara que reage na hora certa, ele é muito grande.
Tem aquele que aceita tudo e tem aquele que tem o rompante lá em cima. Os dois extremos não tinham valor na cultura grega. Assim que é camarada, bom, vou pisar mais um pouquinho na Miriam, porque a Miriam suporta tudo. Não, ela tem que ter a indignação dela. É próprio do ser humano. O ser humano que não reage com dignidade, não perde a paciência, não perde o respeito. Não precisa ficar gritando. Não precisa reagir afoitamente. Você ganha o teu respeito, você ganha o teu espaço. Você é bem-aventurado. Em casa, não precisa voar a panela no primeiro feijão salgado. Pode voar depois. Depois de um bate-papo legal do ADR, pode até voar uma meia panela. Mas não precisa ser assim o tempo todo, né? Tem que ter mansidão. Entenderam, irmãos, a mensagem dessa manhã? Aquele que não reage e aquele que é estupim curto, os dois estão no mesmo patamar. Não tem valor nenhum dentro do pensamento grego. E no meio do povo de Deus quer o quê? Mansidão. Mansidão, longe está de ser aquela pessoa, fraqueza, ser inferior. Eu sou ser o coitadinho. Não ter voz reativa para nada. Não, mansidão não é isso. Aprendemos nessa manhã. Mansidão pressupõe reconciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação por um meio harmonioso de administrar conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Eu fecho a minha aula nessa manhã, que a hora vai embora. É só 30 minutinhos de aula aqui para nós pensar sobre para haver unidade é preciso longanimidade. Longanimidade é no grego macrotumia. Alguém tem um elástico aí de dinheiro? Pulso. Não, dinheiro eu sei que vocês não têm, claro. Precisa falar muita coisa. Oi. Alguém consegue um elástico de dinheiro aí? Se conseguir, eu vou demonstrar. Não, eu quero demonstrar aqui com a macrotomia. Aí. Arrebentando bem. Olha a macrotomia, ó. Voltou no mesmo estado. Ó. Não alterou nada a composição. Está entendendo? O que é ser longânimo? No limite. Ó, eu tinha um limite na outra. Poxa, está quase todo. Aonde o louco me xingou de novo? Estou dizendo que é longanimidade da vida. É aquilo. Liga um poste. Agora eu vou ver se não o meu braço vai para o milhão. Tá vendo, gente? Sempre, voltou no outro. Que vai moreno, agora economizei. Então vocês estão entendendo o que é longanimidade e macrotomia? Eu achei engraçado, pastor Valdecir, a palavra longanimidade do hebraico. Erekar. Erekar é nariz longo. Mas não é esse rapaz que estão colocando aí nessas memes na máscara, aquele camarada que tem o nariz parece uma... Não é esse não. Nariz longo aqui é respiração longa no original. Pegou aí? Erekar é nariz longo no hebraico, aponta para respiração longa. Porque quando você está irado, você parece um touro bravo, né? E longanimidade no hebraico é... Faça isso aí. Não vai ficar com as pernas mole, porque dá até uma moleza. Com máscara ainda, né? Olha o que é longanimidade no hebraico. Nariz longo, respiração longa, controlada. Ó. Ei, Inês, aquele cliente xarope lá. Não dá os tapetes.
Pegou aí, gente? Longanimidade do grego, macrotomia, macrotomos, ânimo prolongado. E no hebraico é nariz longo, não é nariz comprido, tá? Nariz longo. Respiração longa. Respira. Não é yoga não, tá? É respiração longa. Respiração longa. Longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade, paz, amor. Está lá em Gálatas 5:22. Olha só. Para suportar uns aos outros, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos da igreja que devemos suportar uns aos outros. Ter nariz longo. A coisa está pegando fogo e você está lá. Dai-me, Senhor, um nariz longo. Aleluia. Aleluia. Que nesta manhã o Senhor te conceda um nariz longo. Uma respiração longa. Ó, tá aqui, tá a lição. Vai para casa. Tem irmão que vai pegar esse laço em casa. Então, que nessa manhã fica essas 3 lições aqui: a humildade, se não é o inimigo, é parente. A humildade, a mansidão. O que é mansidão mesmo, gente? O que é mansidão mesmo? O que é mansidão mesmo? Reagir na hora certa, moderação no momento certo, na hora certa. E aquele camarada que não reage, é manso? E longanimidade? Nariz longo. Esticar até onde vai o limite. Então vejam, senhores. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, com as provocações alheias e atitudes carnais. Há crentes carnais que nos provocam, Luciano, sério. Eu estou encerrando aqui. Mas teve uma eleição aí, alguns anos atrás, que eu quase que apanhei depois da escola dominical com o irmão. Você votou em quem? Eu digo, irmão, eu votei em fulano. Você, como crente, votou em fulano? Como é que pode? E ele achou lá uns versículos bíblicos que ele tinha separadinho já da Bíblia. E me pegou ali e falou, irmão, vamos para casa, irmão, eu quero almoçar. Acabou o IBD, vai ter culto à noite, vamos ter que voltar em comunhão, irmão. Eu não quero brigar contigo, vamos para casa. Resultado, irmão Silvano, esse irmão está entre nós até hoje. Eu acho que ele nem lembra. Eu também não me lembro, só lembro assim quando vem a memória, a experiência. E ele foi para casa, eu fui para mim, a gente almoçou, comeu macarrão, voltou para o culto à noite, demos glórias e a vida segue. Mas ele queria me excluir, quase se ele fosse um juiz tinha me dado cartão vermelho. Você é um evangelista da Assembleia de Deus voltando nesse partido, daquele fulano, daquele... Eu falei, meu irmão, eu vivo num país democrático. Eu voto em quem eu quiser. Se quiser votar no Zé do Sonho lá, eu voto, qual é o problema, né? Mas ele queria me bater. Deu trabalho para me livrar dele, mas nós vamos nos deparar com pessoas assim no nosso meio. Mas para a unidade da igreja, o que precisa? Ter longanimidade, ter paciência, ir no extremo do elástico até ele aguentar. E se der mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Suporte. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O que diz 1 João 4:8? Sem olhar na Bíblia, por favor, olhando para mim aqui, de cor, que os crentes não decoram mais nada. O que diz 1 João 4, verso 8? Aquele que não ama, não conhece porque Deus é? Está no celular aí, né? É Bíblia, tudo bem, é Bíblia, eu sei que é. Então vejamos. O principal aspecto do fruto do Espírito é o amor. É uma virtude altruísta que conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. É a lei de ouro da Bíblia, Mateus 7,12. Sem olhar na Bíblia agora. Porque tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também.
Olha só, lei de ouro da Bíblia, essa é a regra de ouro da Bíblia. Tudo, pois, quereis que os homens os façam, é via de mão dupla, fazei-o vós também. Olha só, pensa direitinho esse versículo aí. Vai com ele na mente aí. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Ok? Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com o coração puro, perdoando-vos e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas, as heresias, os partidarismos no meio do povo de Deus. Pastor Valdeci, por bondade. Muito bem, meus queridos irmãos, lição maravilhosa, né? Que podemos... Que podemos tirar proveito para nossas vidas de uma forma muito especial, né? A humildade é algo que está em falta muitas vezes em nosso meio, né, pastor Osias? Como também a mansidão, né? Eu me lembro quando o pastor Osias estava ministrando, de uma jovem que congregava comigo, tinha 17 anos, ela. E ela sentada, uma garota ficava olhando para ela o tempo todo e rindo. E ela era um pouco estressadinha, essa menina de 17 anos. E a menina olhava para ela o tempo todo e ria. Ela se estressou. E foi tirar satisfação. Chegou na menina e falou: o que você está olhando para mim, rindo de mim? A garota, sorridentemente, olhou para ela e disse: eu não estou rindo de você. Eu estou rindo para você porque você é linda. Isso quebra, irmão. Voltou cabisbaixo para o canto e não soube fazer outra coisa a não ser chorar. Então são atitudes que muitas vezes temos que tomar, e antes de tomar atitude, raciocinar. Nós temos um exemplo de um grande homem de Deus de Curitiba. Claro que temos homens de Deus na associação fazendo excelentes trabalho, mas pastor José Pimentel de Carvalho, às vezes entrava-se no gabinete dele estressado, falando alto, e ele sentado na mesa calmamente ouvindo. Depois ele dava o feedback do jeito que ele sabia, né, pastor Vilmar? Ele pegava a igreja do camarada, o camarada saía de lá ainda devendo um cafezinho para ele. E dando glória a Deus. A humildade e a mansidão, ela quebra qualquer arrogância. Quando você chega com humildade. E aquele que chega com o espírito de exaltação em primeira mão, só quebra a cara. Eu, por exemplo, já fui um especialista em quebrar a cara várias vezes. Os irmãos sabem que a gente vem de uma família... eu sou um pouco estressadão, assim, sabe? O estresse é coisa que acompanha a gente, né? E não tem como a gente desvencilhar disso às vezes. Mas a gente tem que controlar o temperamento. Porque eu acho que ninguém tem culpa dos meus problemas, das minhas dificuldades. E eu não posso acabar descarregando isso em cima de ninguém. E por mais estressado que eu esteja, se eu for procurado por qualquer membro da igreja, eu tenho que manter o bom senso, o equilíbrio, né? Porque quem me procura não tem nada a ver com os problemas que eu estou enfrentando ou não, principalmente quando se fala de obreiros, né? Este equilíbrio, ele tem que existir. Isso faz parte também da nossa mansidão. Eu já falei para os irmãos, no culto de doutrina, uma certa ocasião aqui, né? E que eu era cliente de um banco há muitos anos, e fechei minha conta, e não fiquei devendo mais nada. E o banco passa a me cobrar uma dívida que eu não tinha, né? E me incomodava no meu trabalho. E um dia eu recebia 2 telefonemas. Deixei uma equipe de funcionários, 40 funcionários. Nomeei lá alguém da equipe e falei: olha, cuide para nós aí, eu vou resolver um problema. Aí desci lá do meu trabalho, lá na FAS, mas desci cego. Na fazendinha tem vários bancos, né? Tem um do lado do outro. Eu disse que não enxergava nada. Falei: hoje resolvo essa questão. Já entrei no primeiro e já fui decepando, né? Já fui direto na gerente e já fui falando: vocês são incompetentes, não sabem fazer o trabalho de vocês,
porque vocês ficam me incomodando no meu trabalho e tal, e a gerente querendo falar e eu não deixava, né? E eu abri a metralhadora, e falei, ela colocou a mão no queixo, o cotovelo em cima da mesa, e eu falando, depois que ela terminou, depois ela perguntou, você terminou? Eu falei, terminei, faça direito o trabalho de vocês. Falou, então você vai reclamar no teu banco, porque você está no Bradesco. Ou seja, quando nós vamos resolver qualquer questão, pare, conta até 10, antes de tomar a atitude, porque de outra forma, você só vai aumentar. É o caso de Moisés. Ele, precipitadamente, ele estourou as tábuas dos 10 mandamentos, Deus olhou do céu, problema teu, suba e faça outra. Você acha que Deus quentou a cabeça com aquilo? Não. Você quebrou, Moisés? Quebrou. Então vai lá, tem mais 40 dias lá em cima para você ficar. Sobe, fica mais 40 dias. Então o precipitado, o estressado, né, a falta de mansidão, só nos traz prejuízo. Então, às vezes, nós temos que parar, refletir, pensar antes de agir, né? Eu vejo, às vezes, até mesmo nas redes sociais, pessoas perdendo tempo, batendo boca, com ofensas um ao outro, não sei se os irmãos veem isso constantemente, né? Debatendo ideia, né? Tem coisas, irmãos, que não vale a pena você ficar discutindo, batendo, não, de forma alguma, né? Deixa, respeita a ideia um do outro, respeita o pensamento um do outro, e não precisa ofender, não é? Principalmente agora nessa situação. Fulano vota no fulano, votou no fulano, é isso, é aquilo outro. Ofensas, literalmente. Isso não leva a nada, né? Vamos manter a nossa firmeza em Cristo como crentes, né? Esperar tudo isso passar. Não podemos criticar as decisões majoritárias que vêm de lá. A pessoa fala, não, mas estão aí contra as igrejas. Não se trata de perseguição contra a igreja. Nós não estamos enfrentando perseguição nenhuma. Então, eu quero que os irmãos entendam isso, né? Então, se as autoridades decidirem, olha, nós vamos fechar temporariamente pelo bem comum de todos os curitibanos, não é uma perseguição religiosa. Muita gente já começa a fazer um sensacionalismo, eu hoje já comecei a ver isso, né? Questionando, porque nos outros, porque não sei o quê, porque a igreja. Não, irmãos, são as autoridades. Tudo o que se faz em base em estudo científico, né? Então, esses estudos científicos, eles são para ser levados a sério. Então, vamos acatar, sem questionar, e colocar a nossa vida no altar, orar ao Senhor e continuar buscando a Deus, porque o Senhor, Ele é dono de todas as coisas e nada foge do controle de suas mãos. Amém? Parabéns, pastor Dias, pela matéria. Nós precisávamos ouvir este ensinamento, né? Que os irmãos falam, mas pastor precisa ouvir falar de humildade? Claro que sim, irmãos, porque pastor é feito de carne e osso, né? Não é? Hein? E os que mais precisa, né? Então, irmão, eu já sofri muito por causa disso, né? Pela falta de humildade e tal. Somente quando eu me converti, né? Eu era um jovem assim, bastante briguento, né? Eu me converti, pastor Zias. E aí fui para casa, tá? Falei, agora eu sou crente e tal. Aí chegou meu cunhado, começou a me provocar e tal. Eu falei, rapaz, eu aceitei o retorno, eu sou crente novo. Aí começou a me provocar, eu parti para cima, subi em cima, já estava dando uns tabefes, né? Quando de repente no portão da casa aparece o dirigente da igreja, chamado irmão Adomar. Eu em cima do meu cunhado, crente novo convertido, batendo para valer. Ele, paz do Senhor, irmão Valdecir. Que paz do Senhor, irmão Valdecir, o que? Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Deixei o homem lá no pátio, voei para dentro do quarto. Falei, não, a partir de hoje isso aqui vai mudar, não quero mais para mim. Ou seja, às vezes, esse tipo de situação Deus permite, né?
porque nós temos que sofrer e ser impactados nesse sentido também, e são formas pelas quais Deus trabalha. E uma coisa que eu quero dizer aos irmãos, é que Deus nunca vai mudar a tua natureza, tá? Deus não muda a tua natureza. O que Deus nos ensina é exercer controle sobre ela. Porque a partir do momento que Deus mudar a minha natureza, estaria em conta um dos princípios divinos chamado que é o livre-arbítrio. Deus me ensina a lidar com ela. Vocês não pensam que a natureza do Valdecir de antigamente é uma outra. Não. Eu aprendi que eu não devo mais proceder como eu era. E que agora eu tenho que rever conceitos na minha própria vida. E isso faz parte do princípio da mansidão. Não é? Eu vou agora, é o que Paulo diz, olha, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava não adultere mais. É isso. Aquele que brigava, para de brigar. Porque agora eu conheci algo que me ensina, algo que supera todas essas coisas. Então isso é fácil da gente compreender e ver. Vamos viver como irmãos em Cristo Jesus, suportando, olha o que a Bíblia diz, suportando-vos uns aos outros. É fácil isso? Não, não é. Mas é bíblico. E é assim que nós devemos fazer, para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Conheço pessoa que ele diz o seguinte, eu ouvi frase, passou assim, irmão, eu sou tão humilde que eu até me orgulho da minha humildade. Se orgulha. Tem alguém que se orgulha por ser humilde? A partir do momento em que eu sinto orgulho por ser humilde, porque o orgulho já é uma exaltação, né? Então, não vamos nos orgulhar pela humildade. Seremos e deixamos que alguém veja o que somos. E é o nome do Senhor que será glorificado. Queridos, à noite, nós estaremos aqui ao primeiro culto às 18 horas. Às 18 horas, primeiro culto. E o segundo culto às 19h30, tá? Contamos com a presença de todos os irmãos que se inscreveram, né? Não sei como é que vai ser a partir de segunda-feira, com os novos decretos municipal. Lembrando aos irmãos que esse decreto não é estadual, tá, irmãos? É só no município de Curitiba, tá? E então é importante que venhamos observar tudo isso. Vamos esperar o pronunciamento do nosso pastor Wagner. Não vamos antecipar nada aos irmãos, enquanto nós não recebermos as devidas orientações do nosso pastor presidente, tá? Mas assim que a gente receber, a gente passa individualmente no WhatsApp de cada um dos irmãos, como nós temos feito. Então todos terão acesso a essas informações. No entanto, aguardaremos. Como o decreto passa a valer somente a partir de segunda-feira, então podemos fazer o culto dentro da normalidade ainda hoje. Também ainda não posso, por isso que eu não quero antecipar, porque eu não sei se teremos autorização para fazer também as nossas lives, então não vamos antecipar nada. Então vamos esperar o que o pastor nos dá as devidas orientações e aguardaremos, orando e suplicando os favores do Deus Todo-Poderoso. Claro que a gente sabe que a maior parte de tudo isso não parte de igreja, né? O povo está enfrentando noitadas, são bares, são botequins, são essas coisas, hein? As baladas que o pessoal não deixaram, né? A gente sabe que não é igreja, porque as igrejas estão dentro das normas, têm respeitado isso literalmente, né? Mas, quando surge um decreto, então engloba todos, né? Mas vamos orar, Deus vai dar vitória e nós vamos vencer na autoridade do nome de Jesus. Amém? Vamos em pé. Um bom almoço a todos os amados e queridos irmãos. Um domingo repleto de bênção. O pastor chega aqui para dar a bênção apostólica. Pastor, para nós, por favor, e também nos despeça. Pastor Vilmar estará dando a bênção apostólica, nos pedindo em nome de Jesus.
Ah. Hein? A irmã Adelaide, irmão, ela está fazendo a doação aqui. Deixa eu até contar quantas tem, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 13 máscaras. A Mandelaide está fazendo a doação. A Mandelaide está aí? Ah, está ali. É a irmã mesmo que faz essas máscaras, né, Mandelaide? Ela está doando 13 máscaras. Os irmãos que têm alguém que não tenha condições de comprar, tá? Então você pode levar, dar para alguém, né? Olha que bonitas que são muito lindas, tá? São máscaras femininas, né? Tem umas florzinhas aqui, não é bem para varões, né? Hein? Mas no caso, quem quiser usar, não tem problema nenhum, né? É uma máscara, vale tudo para se proteger, tá, irmãos? Né? Então, Deus abençoe a irmã Adelaide. Irmão, quero agradecer a irmã Adelaide, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa aula tão maravilhosa, irmãos. Que benção. Precisava mais tempo, né, pastor Uzias, para nós ouvir essa aula. Faltou tempo, mas graças a Deus, Deus usou o pastor Uzias nessa aula, ministrou com muita graça, muita sabedoria. Vamos orar ao Senhor. Eterno e bondoso Deus, te louvamos, te bendizemos, Senhor, por esse momento em que passamos na tua casa, aprendendo a tua palavra, Senhor. Te louvamos pela vida do pastor Uzias, pastor Valdecir, Deus eterno, por cada irmão, cada irmã que veio a esse templo hoje, Senhor, aprender a tua palavra. Aqueles também, Senhor, que estão nos assistindo em seus lares através, Senhor, dessa live. Deus eterno, abençoa cada um, dá um dia de paz, de bênção e de graça, e que o Senhor nos acompanhe, e que o Senhor nos guarde e nos proteja, e nos dê um retorno à noite para a tua casa, para cultuarmos e adorarmos a ti no culto de missões, Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoe em nome de Jesus. Pastor Uzias. Comprar uma lembrancinha. Olha aqui a beleza dos senhores. Obrigado, viu? Deus abençoe, obrigado a cada um. Estenda a mão para cá. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todos dizemos amém. Deus abençoe e dê paz para os vossos lares. Que Deus abençoe, meus amados. Tenham um bom almoço.